Vivemos em um mundo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Mensagens piscam, notícias explodem, a vida corre e a mente se perde. Você acorda com pressa, trabalha sob pressão, dorme esgotado e acorda de novo, como se tivesse sido atropelado por mais um dia. O mundo moderno não te dá espaço, ele quer sua atenção, sua urgência, sua reação. E aos poucos você se acostuma a viver em estado de alerta constante, como se estivesse sempre se defendendo de alguma coisa. O que poucos percebem é que esse estado de tensão, esse caos silencioso, é o que está adoecendo sua mente. Não é o mundo que está pesado, é o seu sistema nervoso que está exausto, sua alma pedindo calma. Mas existe uma resposta. Ela não está nas notificações, nem nas promessas vazias de produtividade. Ela está numa filosofia antiga, escrita por homens que enfrentaram guerras, perdas e dor, e ainda assim aprenderam a manter a paz dentro de si. Essa resposta tem nome: estoicismo. Hoje você vai descobrir como aplicar os ensinamentos estoicos para encontrar calma em meio ao caos. Não importa o barulho ao seu redor, o que importa é a sua capacidade de permanecer firme, sereno e consciente. A origem da serenidade estoica. Imagine estar no comando do maior império do mundo. Enfrentar traições internas, revoltas externas, pestes devastadoras e ainda assim escrever à luz de velas palavras de autoconsciência e paz. Esse era Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo. Mesmo diante do caos absoluto, ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." Esse é o princípio fundamental dos estoicos. O mundo é incontrolável, mas sua mente não precisa ser. Em tempos onde tudo é ruído, urgência e distração, o maior poder que você pode desenvolver é o poder de permanecer calmo, de não reagir imediatamente, de observar antes de agir, de pensar antes de falar, de existir com clareza. E isso começa com uma pergunta estoica essencial: o que está sob meu controle agora? O mundo caótico e a ilusão do controle. Olhe ao seu redor. Você pode controlar a economia, pode impedir que alguém fale mal de você, pode fazer o tempo andar mais devagar, pode evitar que surjam problemas. Não. Mas todos os dias a maioria das pessoas tentam controlar os outros, tentam controlar o futuro, tentam controlar o incontrolável. E isso gera frustração, raiva, ansiedade. Sêneca já dizia: somos mais frequentemente perturbados por nossas opiniões sobre os acontecimentos do que pelos próprios acontecimentos. Não é o trânsito que te irrita, é o pensamento: não posso me atrasar. Não é a mensagem ignorada que te dói, é o pensamento: eu devia ser prioridade. Não é a crítica que te destrói, é o pensamento: eles não têm o direito de falar isso. Veja, os fatos são neutros, é a sua interpretação que os torna insuportáveis. O estoicismo ensina: se você quiser paz, liberte-se da ilusão de controle. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar como você lida com o mundo. O primeiro passo: desacelerar a mente. A mente caótica gera uma vida caótica. Por isso, o primeiro passo estoico para viver com calma é diminuir a velocidade do pensamento. Isso não significa pensar menos, significa pensar com mais clareza. Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da filosofia, ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E essa reação vem da mente, mas a maioria das pessoas não pensa, reage. O estoico faz o oposto. Ele pausa, observa, reflete e então escolhe. Essa pausa é onde mora o autocontrole e a paz. Você pode praticar isso em pequenos momentos. Quando algo te irritar, respire. Quando uma crítica chegar, observe. Quando sentir ansiedade, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, libere. Esse hábito de pausa, de observação, é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, menos o caos externo te afeta. O ambiente importa. Proteja sua mente. Você não pode se manter calmo em um lugar que grita o tempo todo. E hoje o mundo grita. Notícias negativas, discussões inúteis, redes sociais que alimentam comparação e julgamento. Pessoas que vivem reativas, ansiosas, tóxicas. O estoico entende que a mente é sagrada e por isso ele protege o ambiente ao redor dela. Evite as multidões. Evite o barulho. Evite o que enfraquece a alma. Sêneca. Não se trata de fugir do mundo, mas de filtrar o que entra em você. Você não precisa ver todas as notícias, não precisa seguir quem só espalha veneno, não precisa reagir a tudo o que te provocam. Você pode escolher o que consome, você pode escolher o que alimenta seus pensamentos. E isso muda tudo. Paz de espírito não é algo que você encontra por acaso,
é algo que você constrói e protege todos os dias. O caos é inevitável, o sofrimento é opcional. Imagine a seguinte cena: um navio em alto mar enfrenta uma tempestade, ondas gigantes, trovões, chuva intensa. Dois marinheiros estão a bordo. Um entra em pânico, grita, se desespera. O outro se mantém calmo, observa o vento, segura o leme, age com firmeza. Qual dos dois está em perigo? Os dois. Mas só um deles está sofrendo mais do que precisa. O caos existe para todos, mas a maneira como você navega nele define o seu destino. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, quase como um lembrete diário: se a dor é suportável, suporte-a. Se é insuportável, ela te destruirá, e então você não sofrerá mais. De qualquer forma, ela passa. Essa é a lógica estoica. O sofrimento prolongado vem da resistência, e quanto mais você resiste à realidade, mais ela te arrasta. Aceitar não é ser passivo, é ser sábio. Aceitar é a base da calma, e a calma é o solo onde nascem decisões corretas. O silêncio como prática estoica. Vivemos cercados de barulho, mas o estoico valoriza o silêncio como um ato de poder. No silêncio você escuta a si mesmo. No silêncio você percebe o que é real. No silêncio nasce a clareza. Sêneca dizia: a mente precisa de momentos sozinha consigo mesma. Você não precisa de mais estímulos, precisa de mais pausas, mais respirações profundas, mais amanheceres sem celular, mais conversas consigo mesmo, mais reflexão antes da reação. A calma começa quando você aprende a ficar em silêncio e escutar sua própria consciência. Você não pode eliminar o caos do mundo, mas pode encontrar paz dentro de si. E essa paz começa com escolhas. Escolhas estoicas, conscientes, simples, mas poderosas. Até aqui, você entendeu que o caos do mundo não precisa se tornar o caos dentro de você. Que a paz interior nasce da consciência, do autocontrole e da coragem de parar. Mas como aplicar isso no dia a dia? Como transformar uma filosofia antiga em um estilo de vida moderno, mesmo com as pressões do século XXI? A resposta está na rotina estoica. Não uma rotina rígida e controladora, mas uma rotina consciente, construída com base em princípios simples, poderosos e atemporais. Hoje, você vai conhecer os hábitos diários que os estoicos praticavam e como eles podem transformar sua mente. Primeiro, o despertar consciente. A forma como você acorda define o tom do seu dia. E para os estoicos, o amanhecer era um momento sagrado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: ao se levantar, diga a si mesmo: hoje enfrentarei a ingratidão, a arrogância, a traição, mas tudo isso não me pertence. Perceba, ele não acordava esperando um dia perfeito. Ele acordava preparado, consciente de que haveria dificuldades e decidido a não ser arrastado por elas. Isso é essencial. Não comece seu dia reagindo ao mundo. Comece ancorando sua mente. Antes de pegar o celular, sente-se por alguns minutos, respire. Pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle hoje? Como posso agir com sabedoria, não com impulso? Esse pequeno ritual de consciência matinal muda tudo, porque ele te coloca no comando. Segundo, o diário estoico. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio escreviam diariamente, não para os outros, mas para si mesmos. Esse hábito de registrar pensamentos, erros, decisões e emoções era uma forma de limpeza mental, uma conversa com a própria alma. Você pode fazer o mesmo. Todo dia, ao final do dia, sente-se e escreva: o que aconteceu hoje que exigiu minha calma? Onde eu reagi sem pensar? Onde agi com sabedoria? O que posso fazer melhor amanhã? Isso se chama revisão moral estoica. É simples, mas profundamente transformador, porque cada linha escrita com verdade é um passo rumo à lucidez. Terceiro, a prática da dicotomia do controle. Esse é um dos pilares centrais do estoicismo. Separar o que depende de você do que não depende. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. E viver bem é aprender a soltar o que não te pertence. Na prática, isso significa: você controla sua atitude, não o comportamento alheio. Você controla seus pensamentos, não o que os outros pensam. Você controla suas ações, não os resultados. Esse hábito de distinguir o que você pode controlar deve ser praticado o tempo todo. Perdeu algo? Dicotomia. Foi ofendido? Dicotomia. A vida virou de cabeça para baixo? Dicotomia. Não é passividade, é poder. O poder de não se contaminar com o que está fora do seu alcance. E isso traz uma paz que o mundo moderno raramente oferece. Quarto, a pausa antes da reação. Um dos hábitos mais estoicos e mais difíceis é a pausa. A maioria das pessoas vive no modo automático. Algo acontece e a pessoa reage. Mas o estoico insere um espaço entre o estímulo e a resposta. Ele se pergunta: isso merece minha reação? Essa reação me aproxima de quem eu quero ser?
Estou agindo ou apenas reagindo? Essa pausa é ouro. É nela que você transforma raiva em lucidez, medo em coragem, impulso em escolha. Você pode treinar isso em coisas pequenas. Alguém te corta no trânsito, você ouve uma crítica, algo atrasa, você sente o impulso, mas antes de reagir você respira e escolhe o silêncio, ou a resposta certa, ou simplesmente seguir em frente. Essa habilidade vale mais que qualquer diploma. Ela é a base da força interior. Quinto, a exposição ao desconforto. Vivemos numa era de conforto extremo. Tudo é rápido, fácil, personalizado. Mas esse excesso de conforto enfraquece a mente. A deixa mimada, reativa frágil. Os estoicos praticavam a voluntária exposição ao desconforto. Dormiam no chão, andavam descalços, vestiam roupas simples, jejuavam por dias. Por quê? Para lembrar que não precisam de tanto para viver bem. E que o desconforto não mata, ele fortalece. Na prática moderna, isso pode significar tomar banhos frios, sair de casa sem celular por algumas horas, evitar comida por prazer, fazer exercícios mesmo sem vontade. Cada ato de desconforto consciente treina sua mente a resistir, e quanto mais você resiste, mais calmo fica diante das pressões reais. Sexto, a contemplação negativa. Parece estranho, mas é poderosa, a prática de imaginar o pior. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, imaginar o que pode dar errado antes que aconteça. Mas não para sofrer por antecipação, e sim para se preparar, para diminuir o impacto emocional e para valorizar o que se tem. Sêneca dizia, a sorte favorece a mente preparada. Imagine perder o emprego, ser rejeitado, ser traído, envelhecer, perder alguém, não como um medo, mas como um treino de aceitação, como um lembrete de que nada é garantido, e por isso tudo merece gratidão hoje, agora. Sétimo, a solidão produtiva. Os estoicos valorizavam o tempo a sós, não como fuga, mas como reencontro. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos sozinho. Epicteto meditava em silêncio. Sêneca refletia em retiros voluntários. Hoje isso pode parecer impossível, mas é essencial. Reserve momentos para estar sozinho consigo mesmo, sem celular, sem música, sem distrações. Caminhe em silêncio, sente-se num parque, observe seus pensamentos. É nesse espaço que a mente se organiza. É nele que nasce a clareza. E quanto mais tempo você passa com você mesmo, mais difícil é alguém te desequilibrar. Oitavo, o fim do dia como ritual. O estoico não dorme simplesmente. Ele encerra o dia como quem encerra um ciclo. Antes de deitar, revise. Onde fui impaciente? Onde fui calmo? O que aprendi hoje? O que posso melhorar amanhã? Esse ritual simples não serve para culpa, serve para crescimento. Porque a verdadeira calma não é a ausência de erros, é a presença de consciência. Esses hábitos, simples, antigos e profundos, são o caminho para uma vida mais leve, mais centrada e mais consciente. E o melhor, todos eles dependem apenas de você. Não importa onde você mora, quanto você ganha, com quem você convive. A rotina estoica não é luxo, é escolha. Você pode até conseguir manter a calma sozinho, no silêncio do seu quarto, longe do barulho do mundo. Mas a verdadeira prova da serenidade vem quando você está diante de outra pessoa. Porque é fácil ser estoico quando ninguém te provoca. Mas e quando alguém te humilha? Quando falam de você pelas costas? Quando você é ignorado, traído, desrespeitado? O estoicismo não promete que os outros serão justos. Promete que você pode ser firme, mesmo quando eles não forem. Agora você vai aprender como os estoicos lidavam com as relações humanas e como isso pode libertar você da raiva, da mágoa e da frustração. Primeiro, a expectativa é a raiz da frustração. Sêneca dizia, esperamos demais dos outros e por isso nos decepcionamos tanto. Esse é um erro comum. Você espera que as pessoas sejam como você é, que pensem como você pensa, que ajam como você agiria, mas elas são como elas são, com suas dores, suas limitações, suas feridas não resolvidas. O estoico aprende a abandonar a expectativa ingênua. Ele espera que as pessoas sejam imperfeitas, não para se tornar cínico, mas para se tornar preparado. Marco Aurélio começava o dia assim: hoje, certamente encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, mas isso não é problema meu. A calma nasce quando você para de esperar perfeição do outro e começa a treinar paciência dentro de si. Segundo, as ações dos outros não definem você. Quando alguém te ataca, você reage como se tivesse sido diminuído, como se o que o outro disse fosse verdade. Mas Epicteto dizia, se alguém te insulta e você fica ofendido, é porque concordou com ele. Isso parece duro, mas é libertador. O estoico entende que as palavras e ações do outro só te afetam se você permitir. Você não controla o que o outro diz,
mas controla o que você absorve. Se alguém te chama de inútil, você pode absorver como verdade e se ferir, ou observar como opinião e seguir com dignidade. Pessoas agressivas muitas vezes estão em guerra consigo mesmas, e você não precisa entrar nessa guerra. A sua paz vale mais que uma resposta. Terceiro, a raiva é uma punição que você dá a si mesmo. Quando você sente raiva de alguém, você acredita que está se protegendo, mas na verdade, você está se envenenando. Sêneca escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Sobre a Ira, onde ele diz: a raiva é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Toda vez que você guarda rancor, você carrega peso. Toda vez que planeja vingança, você sacrifica sua paz. A raiva não é sinal de força, é sinal de descontrole. O estoico treina a mente para responder com razão, não com impulso. Isso não significa ser passivo, significa agir com sabedoria. A melhor vingança contra alguém tóxico é viver bem e em paz. Quarto, ninguém te deve nada. Talvez uma das ideias mais libertadoras e difíceis do estoicismo. As pessoas não te devem respeito, reconhecimento ou afeto. Você acredita que alguém te traiu, ou que foi ingrato, ou que te decepcionou, mas quem disse que essa pessoa devia agir diferente? O estoico solta essa expectativa. Sêneca dizia: a ingratidão é um erro de quem a pratica, não de quem a recebe. Quando você faz o bem esperando retorno, está negociando. O verdadeiro bem é feito pela sua virtude, não pela reação alheia. Essa visão retira o poder da mágoa e te devolve o poder de ser íntegro mesmo diante da injustiça. Quinto, o silêncio é um escudo poderoso. Nem todo ataque merece resposta, nem toda crítica merece defesa, nem toda provocação merece reação. Epicteto ensinava: quando alguém te ofender, diga a si mesmo, ele está agindo segundo sua visão de mundo, e eu, segundo a minha. A mente estoica entende que responder nem sempre é vencer. Às vezes vencer é permanecer em silêncio. O silêncio preserva energia. O silêncio quebra o ciclo da agressão. O silêncio fortalece o autocontrole. Pense nisso da próxima vez que alguém tentar te provocar. Será que essa pessoa merece sua paz como pagamento? Sexto, use os conflitos como treino. Toda relação difícil é uma academia para a alma. Toda crítica é uma chance de treinar humildade. Toda provocação é uma chance de treinar paciência. Todo confronto é uma chance de treinar autocontrole. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece enfrentando o que lhe desafia. Isso significa que até mesmo os encontros mais dolorosos podem ser úteis. Você pode transformar raiva em firmeza, desprezo em compaixão, rejeição em maturidade. O estoico não foge do conflito, mas também não se afunda nele. Ele usa o conflito para crescer. Sétimo, não absorva o problema dos outros. Muitas vezes o outro te trata mal não porque você merece, mas porque ele está mal. As pessoas carregam dores que você não vê e descontam em quem está por perto. O estoico não leva tudo para o lado pessoal. Ele observa o outro com clareza. Epicteto dizia: quando alguém age com maldade, pergunte: o que essa pessoa aprendeu até aqui? Quais dores ela carrega? E o que isso tem a ver comigo? Esse distanciamento emocional salva sua saúde mental. Você pode até ajudar, mas não precisa carregar o peso de todo mundo. Você não é depósito emocional de ninguém. Oitavo, escolha com quem você anda. Sêneca alertava: você se torna semelhante àqueles com quem mais convive. E hoje isso vale ainda mais. Você absorve a ansiedade das pessoas ao seu redor, absorve o medo, a pressa, o julgamento, a fofoca. A mente estoica é como uma chama. Se cercada de vento, apaga. Se cercada de calma, cresce. Por isso, escolha bem. Quem você ouve, com quem você gasta seu tempo. O que essa pessoa desperta em você. Pessoas são ambientes, e ambientes moldam sua mente. Às vezes, a melhor forma de manter a calma é simplesmente se afastar. Porque quando você se lembra que vai morrer, você para de adiar o essencial. Você solta a raiva mais rápido. Você valoriza os pequenos momentos. Você vive com mais verdade. A morte dá peso às escolhas e sentido à vida. Quinto, como manter a calma diante do fim. Quando algo desaba, um relacionamento, um negócio, um sonho, o primeiro impulso é entrar em desespero. Mas o estoico busca um centro de estabilidade interna. E esse centro nasce de uma pergunta simples: isso destrói minha essência? Se a resposta for não, então você ainda está inteiro. Porque nada externo pode quebrar uma alma que se conhece. O caos externo pode tirar o chão, mas não precisa tirar sua dignidade. Você pode sofrer com nobreza. Você pode chorar sem perder o controle. Você pode recomeçar com força renovada. O estoico se curva à dor, mas não se rende a ela. Sexto, a força do exemplo silencioso.
Você já viu alguém que, mesmo diante do sofrimento, transmite calma? Pessoas que perderam tudo, mas continuam de pé? Pessoas que falam pouco, mas inspiram só pelo modo de estar no mundo? Essas pessoas são muitas vezes naturalmente estoicas. Elas entenderam que não precisam gritar para provar sua força, não precisam se vitimizar para receber atenção, não precisam vencer todos os dias para serem grandes. O verdadeiro estoico lidera pelo exemplo. Sua calma se torna um farol para os outros. E em tempos caóticos, isso é raro e poderoso. Sétimo, quando tudo falhar, volte para dentro. O estoicismo é, no fim, um retorno à essência, uma reconexão com o que ninguém pode tirar de você. Você pode perder tudo, mas ainda assim pode agir com honra, pensar com clareza, sentir com presença, amar com verdade, viver com consciência. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a vitória estoica, não depende das circunstâncias, ela nasce de dentro para fora. O mundo ainda vai ser caótico. Mas você não precisa ser, a humanidade não vai desacelerar. O barulho não vai sumir. As tragédias ainda vão acontecer, a morte ainda vai chegar. Mas agora, você tem ferramentas. Você sabe que nem tudo precisa de resposta, nem toda dor precisa te definir, nem todo caos precisa te arrastar, nem toda perda é o fim. Você carrega dentro de si o que os estoicos levaram uma vida inteira para compreender, a verdadeira calma. É a coragem de permanecer inteiro num mundo que insiste em te quebrar. E essa coragem, essa firmeza, essa paz silenciosa está disponível para você, aqui e agora. Tudo que você precisa é lembrar.